Mãos tocam um colar. Hoje em dia, tá muito na mão da acessibilidade, né? Todo mundo quer fazer, só que assim, uma acessibilidade com qualidade e que atenda realmente às necessidades da pessoa com deficiência que esteja necessitando ali do serviço, é difícil. Em uma sala com quadros com símbolos de acessibilidade, um rapaz fala em Libras. Nada sobre nós, sem nós. Na mesma sala, sentada, Suzana Abreu, consultora de audiodescrição. A frase, ela remete isso, que é para acessibilizar, é preciso a pessoa com deficiência junto, é preciso a pessoa com a necessidade junto, para ela te dizer se aquilo ali está sendo efetivo, de uma forma correta para ela ou para qualquer outra pessoa que vá utilizar a mesma acessibilidade. Então, é preciso que estejamos todos juntos, a pessoa que vai fazer acessibilidade, ou a empresa, ou a organização, e as pessoas com deficiência e o usuário. É preciso essa junção, essa união dos dois. Então não tem como ser feito um sem o outro. Daniele Franco, CEO da empresa Ascência Acessibilidade. Nada sobre nós sem nós. E nada sem acessibilidade sem eles. Juliano Robert, diretor e cineasta, fala em Libras. É muito importante que a gente esteja junto. As outras áreas não têm conhecimento linguístico da língua de sinais, ou de qualquer outras línguas de sinais, não só brasileira. Então a gente procura contato em vários lugares, empresas, por exemplo, Globo e afins. Tenho muitos amigos que são famosos, eu estou lá batalhando dia a dia para que a gente ganhe esse espaço. A gente tem uma conversa, sempre uma conversa de maneira mais branda, para que os surdos e ouvintes tenham o mesmo acesso. Bruna Garcia, intérprete de Libras. Para mim é uma premissa muito importante, né? Tentar acessibilizar e mobilizar, trazer o surdo para o mercado de trabalho. Porque não adianta nada a gente ficar com assistencialismo. Então nada sobre nós sem nós tem a ver com tirar essa ideia assistencialista que a sociedade tem sobre as pessoas com deficiência e os surdos em geral. Vida profissional. Eu faço a consultoria dos trabalhos de audiodescrição. É como se fosse um crivo da audiodescrição feita por um audiodescritor, né? Ele faz um roteiro da audiodescrição Uma moça em uma cabine de audiodescrição. do projeto, né? Vamos supor, um filme, ou de um documentário, ou de um vídeo. E aí eu crivo aquilo ali. Se tem como ser entendido, se o que eu entendi é o que realmente aconteceu na tela, se não, vamos ver como que isso pode ser colocado de uma forma que dê para entender o que realmente aconteceu na cena e coisas desse tipo. Então, é uma experiência muito boa. Eu tenho muito contato com algumas empresas que trabalham no cinema. Eu também trabalho como diretor e cineasta vinculado a essas empresas do audiovisual. Os produtores também tenho bastante acesso a eles. Tenho bastante experiência também. Há muitos anos que eu estou vinculado a esses trabalhos. Trabalho como ator, produtor, editor. A gente trabalha como se fosse uma árvore da família. Eu vou indo em vários lugares e eu percebi que não tem acessibilidade, que os surdos não tinham acesso a esses trabalhos. E eu estou defendendo os surdos. Eu tenho que equilibrar esses dois lados. E a Ascência, junto com a Daniela e toda a equipe, a gente cuida dessa área de acessibilidade dos direitos linguísticos, da minha identidade, do meu mundo surdo. A gente eleva essa comunidade para fazer trabalhos de qualidade, com a janela de intérprete de Libras, uma tradução, eu avalio como consultor se traz um ouvinte para interpretar ou um surdo, se vai ser um ator, depende do perfil, do contexto do vídeo, da proposta do projeto. A gente tem que pensar sempre na qualidade. Por isso que eu trabalho aqui e também em outras produtoras. Barreiras. Ainda os produtores, né, eles não entendem que precisam gravar pensando na audiodescrição, Uma pessoa mexe em um aparelho para audiodescrição. pensando em janela de tempo, pensando em várias coisas. Ainda não existe essa consciência. Então a gente tem que espremer muito. É bastante trabalhoso você tentar descrever uma cena como ela aconteceu, só que ter assim 2 segundos para descrever algo que precisava de 5. E ao mesmo tempo trazer isso com qualidade. Então é muito desafiador, mas é muito gostoso também. Em uma camiseta, eu vejo você, mas não como você me vê. Bem no comecinho tinham muitas barreiras. Eu estava ainda na parte de treinamento, me adaptando ao mundo do cinema. Todo mundo ouvinte e eu surdo.
A gente tem experiências iguais e troca essas experiências. E aí, depois que eu fui falar com acessibilidade, por conta da criação da lei, então eu me vinculei à Ascensia. O surdo, quando ele chega numa universidade, onde os materiais não são preparados para ele, onde os professores não sabem lidar com uma pessoa surda, e a pessoa surda, ela é só diferente o tipo de comunicação. A comunicação tem que ser visual, a gente não pode levar em conta os parâmetros auditivos que nós aprendemos corriqueiramente, né? É muito comum chegar em sala de aula, eu atuo no ensino superior, Imagem de Bruna falando Libras. também como intérprete, e é muito comum os professores não saberem lidar com o aluno surdo. Traz vídeo sem legenda, ou põe uma atividade na prova, por exemplo, de fonética. A fonética ela é o estudo do som das palavras. Mas não só isso, tem fonética em língua de sinais também. Eles não conseguem fazer essa adequação para a cultura visual, que é a cultura que o surdo tem. Importância no processo. Então, a importância deles estarem no processo é, primeiro, nos ensinar a lidar e a conviver com o diferente. Segundo, é saber realmente que estamos fazendo um trabalho validado pelaquela pessoa que é usuária e que entende da sua necessidade real. Então, a audiodescrição, ela chegou num momento muito bom para mim, assim, ela veio me trazer um pouco, digamos assim, no português, né, popular, a luz no fim do túnel. Eu acho que é bem possível mostrar essa capacidade que eles têm. Eu, como diretor, eles podem se espelhar em mim. Eu ensino bastante, educo. Dá para eles serem atores também. Tem que só treinar um pouco mais, o dobro do que os ouvintes. Mas a gente consegue fazer bastante coisa legal. Não só aqui em Curitiba, como no Brasil e em vários outros lugares também. Eu acho que eles têm, as crianças que eu tenho contato, têm essa admiração e podem sim serem da área. Ser parte de algo que está contribuindo, que está criando mais acessibilidade, que está trazendo mais pessoas para terem a mesma sensação que eu tive quando assisti o primeiro filme, é fantástico, é maravilhoso. É preciso que a gente crie um movimento maior aqui no Brasil, dos surdos. Que a gente não tenha só legenda, que a gente ganhe mais espaços. Não é só sobre acessibilidade, nunca teve. Aí começou uma lei recente agora e foram criando os espaços em poucos lugares do Brasil. Por exemplo, aqui em Curitiba, junto com a Daniele, a gente foi convidado a mostrar nosso trabalho já em outros lugares. Também as pessoas cegas com audiodescrição, para poder ver o cinema e as produções audiovisuais. E aí, a gente tem que pensar na audiodescrição e nos intérpretes de Libras, na janela de Libras, junto com todo esse processo. A gente tem que motivar as produtoras, ensinar. Também teatro, festivais, televisão, não é só cinema ou audiovisual. É muito importante que tudo isso se vincule e que a gente tenha um processo crescente da acessibilidade. De acordo com dados do IBGE, no Brasil existem aproximadamente 45 milhões de pessoas que se declaram com algum tipo de deficiência, sendo desses 9,7 milhões de surdos e deficientes auditivos e 6,5 milhões com deficiência visual. Em 2016, a Ancine publicou uma instrução normativa regulamentando o provimento de recursos de acessibilidade visual e auditiva nos segmentos de distribuição e exibição cinematográfica. Acessibilidade não é um privilégio, é um direito. Créditos. Quero chegar num dia, uma utopia minha, né? É chegar num dia que eu não precise ser intérprete de Libras, porque tudo já será bilíngue, entende? Então o meu trabalho vai ser mais voltado para traduções escritas e afins, mas a conversação em geral, como por exemplo uma gravação de um trabalho escolar, tenha acesso em línguas de sinais, porque todo mundo é falante das duas línguas do país. E a gente vê muito isso, né? Vamos contratar a pessoa com deficiência porque vai diminuir no IR e porque tem que ter cota. Mas aí não faz pelo social, pelo cidadão com deficiência, faz porque tem que fazer. E isso atrapalha muito, prejudica muito, e aí é ruim pra gente e é ruim pra pessoa também que, né? Empresa, qualquer pessoa que seja. Então, é complicado. A acessibilidade
Para mim, hoje é uma acessibilidade 360. Todos nós vamos precisar um dia. Então ela tem começo, meio e fim junto conosco. A acessibilidade, ela te traz o que nos é tirado, que é o direito ao acesso. Muitas vezes é privado isso de nós, pelos nossos governantes, pela sociedade, que não entende que ela é 360. Colégio Estadual do Paraná. Audiodescrição, Ascência, Acessibilidade. Roteiro e narração, Luciano Strapasson. Consultoria, Suzana Abreu. Edição, USPA Media Mix.